Olá, olá! Estamos chegando para mais uma live e hoje o tema é a tal do dedo podre. Essa live aqui é esquenta pro workshop Um Amor para Chamar de Meu, que vai acontecer agora, dia 10 de junho, antes dos Dias dos Namorados. Pra gente poder passar esse Dia dos Namorados, talvez um pouquinho diferente, né? Porque muitas vezes a gente deixa pra ter uma boa relação somente nos dias de comemoração, né? Dias específicos. E os outros dias não são dias tão bons, não são dias tão leves, né? Então essa live é justamente pra gente já fazer esse esquenta, trazer mais luz, consciência, clareza, visão sistêmica sobre os nossos relacionamentos. Porque no fim tá tudo conectado, né? E por que eu tô dizendo isso? Antes de eu adentrar, deixa eu enviar essa live aqui para mais pessoas. Você que acabou de chegar aqui, manda também. Manda pra galera, manda pras mulheradas, pras amigas, que já falou mal do marido, já reclamou do marido, que quer, que precisa, não é nem que quer, né? Que precisa ter uma nova visão sobre relacionamentos. É muito bom, né? A gente fazer esse movimento, tanto pra gente quanto pros outros. Então vamos lá. O intuito dessa live aqui de hoje é justamente a gente falar da tal do dedo podre, porque muitas vezes a gente está envolvido nos nossos relacionamentos. Tem mulheres super bem resolvidas, maravilhosamente resolvidas na sua vida, que não conseguem se relacionar, não conseguem encontrar um homem, um devido homem, para dividir a sua vida, como existem as que estão vivendo um relacionamento meia boca. E aí é muito comum normalizar o relacionamento meia boca. É muito comum normalizar aquilo que não é tão bom. E o intuito aqui dessa live, o intuito dos conteúdos, o intuito de eu vir aqui sempre falar, é para você identificar que talvez tenha coisas na sua vida que realmente não estão tão boas e que podem ter se tornado comum no seu dia a dia, mas que só porque se tornou comum não significa que é normal. Significa que você precisa tomar uma atitude relacionada a isso. Então, eu estou aqui justamente para isso. Então, se você é casada, se você está solteira, se você está se divorciando, se você não consegue se relacionar, essa live é para você. Então, vamos lá. Sabe aquela história de que senta e espera que uma hora passa, uma hora dá tudo certo, uma hora as coisas se encaixam no lugar, hora que vai dar tudo certo, pede para Deus que ele vai te mandar uma luz? Pode até ser em uma esfera verdade, mas as coisas só mudam quando a gente resolve gerar o nosso movimento. As coisas só mudam quando de fato a gente resolve olhar para o que está acontecendo e entender, ter clareza, consciência e assumir novas posturas de por que isso está acontecendo comigo, por que a minha vida é assim, incluindo os nossos relacionamentos. E hoje eu fiz um post até nos stories, fiz no feed, falando em relação ao que eu vivia dentro do meu relacionamento. Por quê? Primeiro que eu não tinha sequer clareza e consciência do que eu estava vivendo, que eu estava cansada, sobrecarregada, que eu era uma mulher com energia masculina elevada, que o meu marido estava ocupando um lugar de filho dentro do relacionamento, que aquilo ali estava me deixando doente. Eu não tinha essa percepção. A partir do momento que eu comecei a ter essa percepção, eu tive que adotar novas posturas, eu tive que começar a fazer novos movimentos para que mudasse, para que aquilo que estava acontecendo mudasse na nossa vida. Porque eu não queria mais ficar naquele relacionamento cansada, sobrecarregada, invertendo os papéis, né? Ou nem invertendo os papéis, trocando de lugar, né? Porque não existe inversão de papel de marido e mulher. Os dois têm que andar junto, lado a lado. E ali, no caso, eu ocupava muito esse lugar de mãe do marido. E ele de filho, filho da, né, da esposa. E aí isso cansa, né? O relacionamento ele vai se cansando.
E eu, dentro os dois, né? Eu dentro desse lugar de fazedora, executora, ficava extremamente cansada, brava, estressada, querendo me sentir vista dentro desse relacionamento. Não me sentia, ao pelo contrário, eu me sentia excluída, me sentia pequena, me sentia não valorizada. E com certeza ele também fazia o movimento de se sentir pequeno, não digno de estar naquele relacionamento, porque eu não dava nem vez, né, para ele poder ocupar de fato um lugar de marido, de homem. Então, antes de nós buscarmos culpados, antes de apontarmos dedos, né, de ai, controladora demais, ai, passivo de menos, né, ou passivo demais, a visão sistêmica, ela sempre convida a gente a ir um pouquinho mais profundo, olhar por que desses padrões, por que dessas atitudes, por que dessas relações. E normalmente nós vivemos dinâmicas de caos dentro do nosso relacionamento por causa da origem da nossa família, por causa da nossa origem em conjunto com a nossa família. Então, aqui o convite é de olhar que lugar que você está ocupando. Dentro dessa história toda, a quem você está sendo leal? Porque muitas vezes você traz para dentro do teu relacionamento dinâmicas que eram dos seus pais. Muitas vezes você traz para dentro do seu relacionamento um, um caos instaurado ali, porque você ainda não deixou de ser a filhinha dos seus pais. A filhinha do papai, a filhinha da mamãe. E aí é como se você ainda tivesse com o pé dentro de casa. Acontece, né, todo um auê possível dentro desse relacionamento. E muitas vezes você cresceu uma mulher hiper independente, que não espera por ninguém, não para por ninguém, não pausa por ninguém, e vive a dinâmica que eu vivenciava dentro do meu relacionamento, que eu dou conta. Eu não consigo pedir ajuda, eu não consigo nem esperar ajuda. E aí vira um tratorzão, né? Um tratorzão desgovernado. Então, dentro das dinâmicas, dentro das nossas atitudes, existe um fio invisível que nos conecta com a nossa origem. Seja a origem dos nossos pais, seja a nossa origem sistêmica, a história do amor que foi contada dentro das nossas famílias. Qual que é a história que é contada dentro da sua família, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, sobre relacionamentos? É uma história de leveza? É uma história de tranquilidade? É uma história de amor fluido? Ou é histórias de caos? Histórias de brigas, de alcoolismo, de maridos faltantes, maridos que faleceram e afins? Porque dentro dessas histórias, de alguma maneira, você vai buscar algo para se igualar. De alguma maneira, você vai buscar algo para poder repetir algum tipo de padrão de autossabotagem. Na sua vida, em você, nos seus relacionamentos. Na sua prosperidade, na forma de fazer dinheiro. Porque tá tudo conectado. E aquela frase que a gente fala, né, que acredito que todo mundo já ouviu. Do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Isso aqui não serve só para hábitos. Isso aqui serve para ações, para posturas, para dinâmicas sistêmicas que nós vivenciamos na nossa vida. Então, se o relacionamento tá ruim, se o dinheiro não entra, se eu não me sinto bem, se eu não tô com a minha autoestima elevada, vai dar uma olhada, porque tá tudo emaranhado. Tá tudo embolado, tá tudo enroladinho. Então, muitas das dinâmicas que a gente vivencia dentro do nosso relacionamento tá conectado. E para mim, assim, eu falo de um lugar no qual eu vivenciei muitas coisas que eu achava que não eram importantes de serem olhadas. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa trator ligado, né, a 200 por hora. E para mim, relacionamento não era um aspecto da minha vida que eu me preocupasse. Se o cara um dia olhasse para mim e falasse, não quero mais ficar com você, estou te deixando, eu falava, ok, tudo bem, eu me viro, eu dou um jeito,
vai doer, mas passa, não estou nem aí. Porque minha preocupação era o quê? Profissional, fazer dinheiro, crescer profissionalmente. Então eu não tinha essa necessidade, essa importância de olhar para isso. Até que eu entendi que eu precisaria olhar para isso, sim. Que muitas das coisas que eu buscava fazer na minha vida era até uma maneira de eu me distrair para não olhar para isso. Porque quando eu me permitisse olhar para o relacionamento, é onde eu iria identificar feridas abertas. É onde eu analisaria profundamente questões que eu não resolvi com os meus pais, que estavam ainda em aberto, abas abertas que precisavam ser olhadas, feridas que precisavam ser cicatrizadas, feridas de confiança, feridas de as feridas emocionais de abandono, humilhação, injustiça. Então, eu precisei olhar para cada uma delas, ressignificar cada uma delas, para poder olhar para o meu marido e dizer, cara, você não é culpado de nada disso que eu estou reivindicando. Porque muitas vezes eu cobri coisas dele, de atenção, de entrega, que não era dele que eu queria, era do meu pai. Mas como que a gente pode conseguir tão profundamente olhar para isso? Como que a gente pode conseguir acessar tão profundamente essas questões? A partir do momento que a gente aceita ser conduzida por um processo, que é exatamente o que eu quero fazer com você no workshop Um Amor para Chamar de Meu, que vai ser dia 10 de junho, às 7h30 da noite. Então, dentro desse workshop é onde nós vamos mergulhar profundamente nesses aspectos, sejam dinâmicas de caos dentro do relacionamento, de discussões, de picuinhas, ou seja, até mesmo quem não vivencia um amor. Porque não vivenciar um amor, não estar disponível para amar, denuncia dinâmicas também de feridas abertas que não foram cicatrizadas, que não foram olhadas, que não foi dado o devido lugar para isso. Então, o que é o normal? O que é o normal? Leveza, fluidez. E não significa, obviamente, que é viver um conto de fadas, né? Viver um relacionamento da Disney. Obviamente que não. Porque a vida, ela exige da gente. Sempre exige, para um próximo nível, vai exigir postura, vai exigir entrega. Porém, quando a gente está no nosso lugar, na nossa postura de adulta, a gente consegue olhar para as questões que vão acontecendo no dia a dia e resolver de uma forma muito diferente. E quando eu falo isso, eu estou querendo dizer assim, até questões banais do dia a dia que se tornariam discussões, podem ser resolvidas com carinho, podem ser resolvidas com uma conversa. E eu sou a pessoa que eu acho que tem muito lugar de falar nisso, porque eu já fui extremamente reativa. Extremamente reativa dentro do relacionamento. Às vezes o cara falava uma coisinha de boa comigo, eu já, o que foi? O que é? Porque isso é algo que está no meu registro, que tanto sistemicamente falando, quanto aquilo que eu vivenciei, que eu vi em relação a relacionamentos, eu trouxe para mim. Eu repito com muita facilidade, então é algo que eu tenho que estar a todo momento me policiando, porque senão eu volto com o pezinho do pertencimento. Então lá no workshop é onde nós vamos analisar essas posturas, essas atitudes que a gente toma no dia a dia, que podem interferir dentro daquilo que a gente vive no nosso relacionamento. Então, mesmo que você diga pra mim, Brê, mas eu tô disponível, os homens que não prestam. Eu quero viver um amor, mas eu não os homens não estão mais, tá difícil, os homens não estão no mercado. Os bons já estão todos casados. Não. É uma dinâmica de disponibilidade sua. Brê, eu tô casada, mas o meu marido é um tapado, não se mexe. Não, você tá vivendo dinâmicas suas também dentro do seu relacionamento que precisam ser olhadas. E a mudança não é a partir do outro, começa em você. Sempre em você. Nunca é o outro que precisa mudar primeiro. Quem muda primeiro é você. Então fica aqui o convite para você olhar para você. Olha para você. Sente esse chamado no teu coração. Se é para começar esse movimento de olhar para você, se você já sentiu arder, só vai.
Faz. Faz. Dentro do workshop, ou em tantos outros formatos aqui que tem de produtos que eu posso oferecer para você, comece esse movimento. Porque é muito necessário iniciar um movimento de olhar para você, assumir novas posturas e entender por que tantas coisas acontecem. E o convite aqui é especificamente para olhar para o teu relacionamento, que o relacionamento impacta em tantas outras áreas da vida. No sucesso, na prosperidade, na tua autoestima. Porque quando a gente está mal dentro do relacionamento, a nossa autoestima também fica abalada. A forma com que a gente se olha no espelho não é a mesma. Quando a gente está vivendo bem. Até porque dentro do relacionamento, quando a gente recebe um elogio da pessoa que está com a gente se sente muito melhor. A gente se sente inteira, a gente se sente completa. E é óbvio que não é porque a gente está dentro do relacionamento que a gente vai elevar a nossa autoestima. Não, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas com certeza você tá entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Que é todo um compilado de dinâmicas que uma coisa vai puxando a outra, né? São camadas que vão se interconectando, que fazem com que tudo faça sentido. Então, mês passado a gente falou da mãe, foi incrível. Quem esteve presente no workshop sabe, né, do que foi aquele workshop. Tanto que a gente conseguiu aprofundar para essas dinâmicas relacionadas à vida, que é a conexão com a mãe que nos permite acessar. E agora a gente vai olhar para essa conexão do amor. Um amor para chamar de meu. Tanto o amar o próximo, o amar o outro, mas principalmente o amar a si mesma. Porque a partir do momento que a gente se ama, é onde a gente consegue transbordar em todos os nossos relacionamentos. Então fica o convite. Dia 10 de junho, às 7h30 da noite, workshop Um Amor para Chamar de Meu. O lote promocional está no link da bio. Corre lá e garante seu lugar.